A terra aqui só é ruim quando não foge no chão, mas se chover tem de tudo, fartura tem de porção. Tomara, meu Deus, que chova, tomara, meu Deus, tomara, só deixa o meu cariri no último pau de arara. Enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso e puder com o chocalho pendurado no pescoço, vou ficando por aqui. Que Deus do céu me ajuda, quem foge à terra natal, em outro canto não para, só deixa o meu cair no último pau de arara. Essas plantas rasteiras verdes que a gente vê aqui, ela não estava aqui no mês de janeiro de 2026. E somente a partir das chuvas que aconteceram no dia 6, 7 e 8 de fevereiro, 5 dias depois, essas plantas estavam explodindo, as sementes germinaram. E a gente pode dizer que existe pelo menos 15 espécies de plantas aqui a nível de relva, que chamam de relva. E pelo menos existiram aqui nessa área 100 espécies de plantas a nível de relva e gramíneas. E a gente não vê nenhuma gramínea aqui, porque a gramínea que é o pasto do gado, é o que o gado gosta, é o menu do gado. Então o gado foi comendo as plantas gramíneas que surgiu aqui antes que ela se reproduzisse. E hoje já não tem mais as sementes das gramíneas aqui para germinar. Esse terreno branco que a gente vê aqui, duro, rígido, é o subsolo. O solo que existiu aqui era um solo arenoso, com 1 metro de espessura. E como a gente vê que é um terreno inclinado, o homem foi mantendo esse terreno nu, sem vegetação, arrancando todas as árvores e arbustos que existiam aqui, para, segundo ele, surgir o pasto do gado. No caso eram as gramíneas. E ao manter nu, sempre passando o arado da capinadeira ou o disco do trator, esse solo arenoso foi sendo arrastado, cortado, solto pelos equipamentos da mecânica da agricultura. E quando vem a chuva, ele foi levando para os açudes, para os riachos. Então a gente vê que o subsolo é um terreno esbranquiçado. E a gente vê que praticamente não existiu erosão, porque a chuva é muito pouca agora, nesse ano. Ou seja, são chuvas de baixas precipitações. Mas esse solo não permite a infiltração de água da chuva, a drenagem para formar lençóis. Ele é bastante impermeável, além de ser inclinado, esse terreno. E aí foi levando toda essa massa de terra e massa orgânica para assorear os riachos. E no caso os açudes, já que os açudes, barreiros, são feitos para barrar a água corrente de um riacho durante o período da chuva. E aí nós chegamos aqui no que nós chamamos de barreiro, que é um pequeno açude. Aí quando alguém forma um barreiro desse, cria, ele tem aquele pensamento de que está fazendo uma represa de água, que eles chamam aqui de reservatório. O que é reservatório? É a forma de você captar e armazenar a água da chuva para disponibilizar dessa água na época do verão seco, sem chuva. E a gente vê que até aqui nesse terreno duro a erosão foi extraordinária. Extraordinária aqui a erosão. E aí a gente vê esse líquido leitoso,
como a gente mostrou, é a mesma cor do terreno. Então isso é uma areia, um terreno muito poroso, com esse material do solo que existiu ali, microscópico, como se fosse cimento. O cimento não é feito de pedra e é tão microscópico que parece um pó, e é pó mesmo. Então a gente vê aqui que a água da chuva arrastou todas as coisas que tinha lá de cima, inclusive a areia, que era o solo, e aqui está as fezes dos animais. O gado está lá pastando, defecando, urinando, e quando vem a chuva vem tudo para cá, aí vai se acumulando aqui essa massa orgânica putrefata. E esse líquido que já é leitoso, a gente vê que não tem como haver decantação desse pó que está na molécula. São mais de 70 elementos químicos, físicos e orgânicos aí. Então se a gente mostra aqui, por exemplo, as fezes do gado, isso mostra que esse líquido vai apodrecer devido à grande quantidade de massa orgânica decomposta que está dissolvida nesse líquido. Essa parte de cima que a gente vê boiando são as fezes dos animais, do gado. Enquanto que a parte líquida está fazendo parte da molécula desse líquido que ele chama de água. Então se o animal beber, e se a gente beber, o homem, certamente os rins da gente, que são filtros, não vai permitir que toda essa massa que tem aí de terra, compondo a molécula de água, passa através do rins. E ela vai ficar dentro do organismo da pessoa. E vai se acumulando lá em algum lugar, e eu não vou entrar no detalhe onde é que vai ficando isso. E certamente vai trazer transtornos no animal bovino, por exemplo, não é diferente. São os mesmos órgãos, os mesmos princípios de funcionamento. Só que o animal bovino é um animal de grande porte, enquanto que nós, seres humanos, somos de porte médio. Então se alguém disser que isso aí é água, é uma prova de que o homem não evolui. Mas ele oferece isso para o seu animal beber, porque ele chama o animal de bicho. É para os bichos. Tudo que não presta, bota para os bichos. O homem tinha a obrigação de criar uma fonte de água potável para o animal beber. Mas como é que ele recebe isso aqui? Isso aqui normalmente, na época das eleições, seja as eleições para presidente da república, senador, deputados, seja para eleições de prefeito, os chefes políticos oferecem aos seus eleitores alguma benesse. E para quem tem um pedaço de terra, eles oferecem as máquinas de construção que normalmente as prefeituras recebem do governo federal e do governo do estado. Tratores, retroescavadeiras, uma série de motoniveladoras, uma série de máquinas que aí o prefeito só tem mesmo que arranjar o combustível e a manutenção, que muitas vezes não tem. Então, muitas vezes a prefeitura tem a máquina lá que foi doada pelo governo. Doada não, foi fornecida, né? Pelo governo do estado ou governo federal. E a máquina está lá parada porque a prefeitura não tem renda, segundo o prefeito, para botar combustível no equipamento, na máquina, para fazer a manutenção. É tudo amontoado aí em algum buraco desse aí na prefeitura, aquelas máquinas que já não funcionam porque não tem manutenção e a prefeitura não tem o recurso. Recebe os equipamentos de graça, mas aquelas prefeituras que tem apenas o FPM, Fundo de Participação do Município, é mais para pagar o funcionário público e os contratados.
Não dá para fazer manutenção dos equipamentos. Mas a gente está vendo aqui o que é que o governo oferece ao nordestino. Fazer essa parede aqui, parando a água corrente na época da chuva que corre o riacho. Mas está aí o lixo. É como se ele botasse um pouco de estricnino para o gado do homem, porque isso aí não vai dar saúde. Não tem como um animal desse aqui, um bovino, viver 10 anos aqui. Porque ele vai adquirir tantas doenças. E normalmente o pequeno pecuarista não tem recurso para estar dando antibiótico para o seu gado. Mas está aí, tudo poderia ser contornado, todas essas problemáticas, se o homem tivesse capacidade intelectual de captar e armazenar água da chuva, tal qual veio das nuvens. E tem tecnologia para isso. Mas nem o governo, nem os prefeitos, nem os deputados, nem os governadores do estado querem saber disso. Eles vão dando isso aqui para manter o homem nesse curral eleitoral. Então cada chefe político da cidade tem seu curral. 10, 15 currais, de 10 ou 15, normalmente são 9 vereadores na cidade dessa. São 9 currais eleitorais que somados elegem um prefeito. Correligionário, como diz aqui. Mas a política é uma coisa danosa mesmo, porque o homem, em princípio, não é à toa que no Nordeste, nessa área do Nordeste, que corresponde hoje a 2/3 da região Nordeste, o homem cria uma seca na cabeça dele que não existe, na realidade não tem nada a ver com falta de chuva, escassez de chuva. Na realidade, como a gente está vendo aqui, a água da chuva, quando se precipitou, virou lixo. Se botar essa água numa planta, ela vai bloquear os poros de respiração, transpiração, fotossíntese. E se o animal beber, sua vida vai ser abreviada em pelo menos 50%. Então, enquanto um bovino desse poderia viver 10 anos se reproduzindo perfeitamente, com 4 anos de vida, uma vaca dessa aqui, que é um bovino, já não se reproduz satisfatoriamente por conta das doenças. E na maioria das vezes não tem alimentos. Porque, como a gente disse, essa planta só nasce quando chove. E ela tem no máximo 180 dias de vida. E com 180 dias de vida é insuficiente para um animal, por exemplo, um bovino, nascer, crescer e se reproduzir. Então, em princípio, todo animal aqui nessa área do Nordeste vai sofrendo as consequências dessa fuga da água extraordinária, da água se transformar inicialmente em lixo e depois fugir. Então essa lâmina desse lixo líquido que está aí, que como a gente disse, tem toda a qualidade de massa orgânica decomposta, todos os minerais estão presentes aí nela, ela jamais vai haver decantação, tornando-se líquido, transparente, cristalino, jamais. O resultado é que isso aqui é como se o homem estivesse armazenando lixo. Não traz os benefícios necessários, nem para os animais, nem para os vegetais. Porque não é água. A água da chuva era cristalina, inodora, insípida. E bateu no chão, aí foi arregimentando na molécula toda essa sujeira, que é sujeira na água. Isso aí não é água, porque é água suja. E água suja não tem valor para os animais e para os vegetais, porque são seres vivos que têm um complexo biológico, multicelular, e é provável que nem micro-organismo consiga sobreviver aí, nesse lixo líquido. E passa ano e entra ano e é a seca. Não é seca, não. O homem poderia captar aqui nessa baixada, com ciência e tecnologia, 400 milhões de litros de água, porque já choveu aqui esse ano
110 milímetros, 110 litros por metro quadrado. E até julho pode chegar a 400 milhões de litros por quilômetro quadrado. É um dilúvio. Só que essa água, como a gente disse, durante 6 meses de estação chuvosa, ela foge do chão 3,5 milímetros por dia. De modo que uma chuva de 10 milímetros aqui na terra seca, no solo seco, em 3 dias essa água desaparece. Porque ela vai fluir para tudo que é recipiente. O que é o recipiente da água? A atmosfera, nuvens e umidade do ar. Nos ventos, na litosfera, ela estaria presente nos corpos de animais e de vegetais. E também a água que é drenada no terreno para formar os lençóis de água subterrânea. São os recipientes da água na litosfera. Enquanto na hidrosfera seria o mar, ou seja, os oceanos, os lagos, os rios com água corrente, os açudes, barreiros. Então o homem já tem tecnologia para captar a água da chuva tal qual vem das nuvens, sem matéria orgânica, sem sujeira, sem minerais, no caso é barro. Capta essa água tal qual vem das nuvens e armazenar essa água sem perda, sem fuga, sem contaminação. Mas vai dizer isso a quem? Se na universidade não tem essa informação. Porque nós já dissemos em outro vídeo. Um trabalho de educação ambiental inclui, para ser verdadeiro, real, inclui conhecimentos empíricos e conhecimentos científicos. O empírico que é de nascença e vai se fortalecendo à medida que o homem vai fazendo observação no seu meio, no ambiente. E o científico através de pesquisas, estudos. Então, se um trabalho de educação ambiental não tiver ciência e consciência, a ciência é morta. Quando eu disse que aqui existiu pelo menos 100 elementos vegetais a nível de relva, gramíneas, que é o que nós chamamos de pasto do gado, e hoje não tem 20. Não tem 20 espécies. A gente vê que tem lugar aqui que nem nasce nenhuma, não nasce nada. Porque além de não ter a semente, o chão é duro, não tem os nutrientes minerais, a raiz não pode se desenvolver porque é muito duro. E aqui nós chegamos no riacho. Se a gente disser que correu água por aqui, a água da chuva está aqui, o arrastamento de terra. Em algum momento teve água corrente, mas a gente vê que grande parte dessa água que aconteceu nas primeiras chuvas foi apenas absorvido pelo chão. Não deu para correr. Então no mês de fevereiro, aqui caiu 70 milímetros de chuva nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro. E somente no dia 1º de março é que surgiu, então, outra chuva. Choveu dia 1 e dia 3. Aqui está vendo o arrastamento da areia, da água corrente, que já é da chuva recente. Porque se choveu 110 milímetros e as primeiras chuvas do mês de fevereiro trouxe 70 milímetros, significa que agora em março choveu 40 milímetros. Então os 40 milímetros foi capaz de arrastar essa areia, que é a erosão das partes altas do terreno,
porque já estava molhado. Então o terreno já estava molhado por conta das chuvas de fevereiro, e quando chegou março foi arrastando, está aqui. É que o nordestino chama de vasculho, essa danação de massa orgânica vegetal seca, que a chuva arrastou e foi ficando preso aqui nas plantas, às margens do riacho. Essas informações são, embora pareçam comuns, mas é absolutamente científica e técnica, que pode ainda permitir que o homem viva aqui nessa área do Brasil, porque a gente sabe que o clima está cada vez mais hostil. É preciso que o homem tenha essa informação. Não é obrigado a ir à universidade para ter essa informação, não. Ele hoje tem capacidade de assimilar, de ter acesso a essa informação. Basta ver o vídeo. Aqui o nosso vídeo, por exemplo. Nós temos o blog decembrobrasil.blogspot.com, já com mais de 6 milhões de visualizações. Milhares de pessoas de todo mundo visitando o nosso blog, que infelizmente hoje nós não podemos mais postar vídeo no blog, porque ele não permite, porque é pesado em termos de arquivo. Mas o que a gente posta lá, muita gente vê. E o brasileiro, como nós somos daqui, tem mais acesso do que qualquer outra parte, qualquer outro povo. Só que quando a gente vai ver a origem das pessoas que acompanham o nosso blog, o Brasil é o 5º ou 6º país em número de visitantes. O que prova que o brasileiro se perde por falta de conhecimento.